Fala pessoal, vamos iniciar mais um podcast hoje, tá bom? Esse podcast ele é voltado para você que está iniciando aí no mercado imobiliário e a gente vai te ajudar no início da tua carreira. Hoje eu estou com um convidado bem especial, bem jovem, estou com o Felipe Freitas Gorrão, ele que desde cedo aí trabalha no mercado e a gente vai bater um papo com ele bem legal hoje, tá bom? Fala, Freitas! Fala, Carneiro, beleza? Queria agradecer aí o convite de eu estar aqui, muito legal fazer parte disso, né? Até mais desse novo projeto aí, virei corretor e agora eu acho que isso aí vai fazer toda a diferença para o corretor que está começando, para um gerente que tá novo na gestão. Então isso daí vai ser legal pra caramba. Uma honra estar participando aqui junto com você. Legal, Freitas. O Freitas ele tem 23 anos aí. Desde cedo ele está no cargo de corretor e foi se desenvolvendo aí no decorrer do tempo. E hoje ele está como superintendente aqui em uma grande construtora em São Paulo. Freitas, traz para a gente o início de como tudo começou. Realmente você tinha esse interesse desde muito jovem a ser corretor? Ou foi uma coisa que foi aos poucos se formando? Na verdade, no começo, assim, eu nunca pensei em ser corretor em si, né? Porque eu vim de uma família do interior, minha família trabalhava com farmácia e tudo mais, só que eu sempre gostei da área de vendas, falar com pessoas e brincar, enfim, sempre foi aquela pessoa desenrolada, o pessoal do fundão da sala. Então, a gente tem um dom um pouquinho para vendas, né? E aí, com o tempo, eu fui vendo um pouquinho mais o meu pai, que ele também era corretor, né? Ele ainda é corretor. Então, eu fui me aproximando um pouquinho mais disso daí. E lá para os meus 16 anos, eu comecei a vender curso de marketing digital na internet. Então, eu fazia anúncio, vendia para o pessoal na internet. E com isso, eu fui me aproximando um pouquinho mais da parte de marketing, né? Aí, uma das vezes que eu vim visitar o meu pai aqui, em São Paulo, eu fui conversar com um dos gerentes da construtora e ele me fez um convite de, putz, me ajuda a fazer um anúncio aqui, vamos trabalhar junto e que saiu, eu te pago uma porcentagem. E a partir daí, eu comecei a enxergar o mercado imobiliário com outros olhos, né? Toda vez que eu vinha pra cá, eu vinha corretor conquistando casa, carro, viajando, passeio legal. Falei, opa, eu posso ter um futuro aqui nessa área, né? E aí eu tava com o menor aprendiz lá no interior também de São Paulo, Cabreúva, né? E trabalhava como menor aprendiz na DHL, uma distribuidora. E aí, quando venceu o meu contrato, eu ia ser promovido dentro da empresa, né? Que eu passei no teste lá, ia ser promovido a analista, aí eu fiquei na incógnita. Eu continuo aqui no interior ou vou para São Paulo arriscar tudo, né? Então, aí eu decidi vir aqui para São Paulo e comecei cedo aí com 18 anos, com 18 para 19 anos na corretagem. Legal. No mercado imobiliário, a gente tem muito, sempre eu falo que muitas das vezes a gente é taxado como nada deu certo na vida, eu vou virar corretor, né? E assim, é muito interessante que a gente pega pessoas jovens igual você, que realmente tinha um leque de oportunidades, né? Então, tinha realmente uma estrutura familiar, que isso é bastante importante, que poderia ter escolhido outra profissão e ter migrado de imediato para o ramo da corretagem. E assim, a corretagem, quando a gente é vendedor, a gente só muda o produto, a gente continua vendendo da mesma forma. Exatamente. E hoje, o mercado imobiliário, a gente consegue ver, né, que ele está voltado realmente para pessoas mais jovens, né? Então, antigamente, o papel do corretor era aquele pessoal mais pessoal velho. de terno, com a maleta, o tiozão de cabelo branco, era sempre isso daí. Então, a gente Hoje a gente pega os principais, né, corretores, os que mais vendem, os principais gerentes, enfim, são toda a galera jovem, né? Mas, Freita, eu acho que tem muito também a ligação a respeito da internet, da tecnologia. Sim. Né? Eu acho que é uma profissão que ela tá ali muito ligada hoje em dia com a questão de anúncio, de tecnologia, de internet. E isso faz com que, claro, as pessoas que sejam mais... não quero dizer que as pessoas mais velhas não tenham uma adaptação, né? Porque hoje a gente tem várias pessoas aí que se adaptou muito rápido. Só que os mais jovens têm mais facilidade Mas os jovens, eles estão lá na pegada maior. E isso se dá também, claro, porque, tipo, lá atrás tu já tinha essa pegada de voltado pro marketing. Sim. Né? Então, acho que o sucesso hoje da tua profissão é justamente isso. Exatamente. Né? Então, a gente consegue tá medindo isso através da internet. Né? Hoje, você, né, superintendente de vendas, teve todo um processo, né? Então, Sim. Eu cheguei na construtora, você era corretor de imóveis, depois passou, acredito que passou por fechador de equipe. outros cargos, até chegar hoje como superintendente. Hoje eu acredito que você seja o superintendente mais novo da empresa que a gente trabalha, né? Sim. Se eu não me engano, eu cheguei a ser, acho que o gerente mais novo também, e agora o superintendente. E a meta é ser o diretor mais novo também. Não, e é muito
para mim é uma honra, né? Tipo, tá numa construtora que trabalha as pessoas dessa forma. E quando a gente vê hoje o Freitas, o pai dele, é diretor dessa construtora. E quando a gente vê, tipo, o pai, o diretor incentivando o filho a ser corretor, então não tem como a gente nem cogitar que essa profissão não dá certo. Porque Exatamente. quando o pai coloca o filho para se submeter a algo, é porque realmente o pai sempre vai querer o melhor do filho. E a gente vê isso acontecer, isso é muito uma satisfação enorme pra gente. E também a gente se sente também capaz de chegar longe. Exatamente. A família toda acaba sendo corretor, né? Vem um, aí vem outro, aí vem outro. E, tipo, é automático, né? Então, eu não tenho... o pouco primo que eu tenho aqui em São Paulo, que a minha família toda é de Ceará, eu já coloquei para ser corretor também. Porque acaba que todo mundo que a gente conhece, a gente consegue vender a profissão, as pessoas conseguem ver que deu certo com a gente e a gente também começa a vender isso. E eu costumo dizer, eu vim lá do interior, tenho vários amigos de lá e eu tento trazer todo mundo. Porque esse mercado é um mercado que realmente você consegue mudar de vida. Mundo, e abraça todo mundo. Exatamente, abraça todo mundo, você não precisa falar inglês, você não precisa ser formado numa faculdade. E os ganhos que a gente tem pode ser de 0, né? Até o infinito, né? Que não tem limites. Então é um mercado que realmente dá pra você mudar de vida de forma rápida. Do dia pra noite você pode ganhar muito ou ganhar nada. Não tem limite de ganho. Exatamente, não tem limite de ganho. Ô Freitas, trazendo um pouquinho, né, aqui pra gente. Teve algum incentivo real mesmo, assim, o teu pai, ele te forçou em algum momento, vai ser corretor, ou foi super natural que aconteceu? Na verdade, foi super natural. Eu não vim pra cá a convite dele, né? Claro que ele sempre quis que eu morasse com ele, mas nunca pra ser corretor junto com ele, né? Foi de dentro de mim mesmo, né? Que eu tive o sentimento, putz, eu vou virar corretor porque eu queria ter as coisas que os corretores tinham, que o meu pai tinha, que era carro legal, viagem legal, ter dinheiro pra ir num restaurante legal, né? Não que eu não tinha lá, mas eu queria eu mesmo ter, não depender de ninguém, né? Como eu era jovem, então eu acabava vendo isso daí e tinha esse sentimento dentro de mim. E foi aqui na corretagem que eu encontrei de forma rápida aí aonde eu queria chegar, porque eu sempre gostei do pessoal que fazia palestra, dava treinamento, e eu via ele sempre dando palestra e motivando o pessoal e fazendo a galera ganhar dinheiro. Foi, putz, eu quero ser uma pessoa assim um dia. E foi aqui dentro que eu vi essa oportunidade. Uma vez lá atrás, quem me abordou essa história foi justamente o Ale. Até um abraço aí pro Ale Cunha, o diretor-geral da Cury. Ele abordou essa questão, né? Que ele disse, falando numa preleção dele, poxa, que legal, o Freitas é muito massa, tipo, o pai dele, hoje ele tá trabalhando junto com o pai dele, que legal, queria muito que meu filho tivesse a mesma oportunidade, ou tivesse a mesma vontade que o Freitas teve lá para começar a trabalhar com o pai. E hoje, o Freitas superintendente, né? Ele produziu tudo, né? Tu conseguiu ir subindo, não pulou em nenhum momento, nenhuma etapa. Passei foi subindo por todos degrau os por degrau para poder realmente entender o processo para chegar como superintendente. Sim. Né? Então, o mais importante é isso, que tipo, não precisou pular nenhuma fase para chegar onde está. E é o que a gente sempre fala hoje para as pessoas que querem ter uma gerência, uma superintendência. Vive o processo, né? Começa de baixo, começa da base. Eu acho que para mim entender hoje a cabeça do corretor, para mim virar gerente hoje, eu preciso entender a cabeça do corretor. Exatamente. Para mim verdade, virar quando eu vim superintendente, eu pra São preciso Paulo, do gerente. Eu vim com o sentimento de, putz, eu quero ser um gerente de vendas. Só que para eu ser um bom gerente de vendas, eu tenho que primeiro aprender a ser um bom corretor. Então, eu demorei um pouquinho para vender. No meu caso, foi 6 meses para fazer a primeira venda sozinho. Claro que antes rolou uns 50s ali, né? Que você vai depender de alguns corretores. Mas aí, para começar a caminhar realmente sozinho, foram 6 meses aí. E aí, já depois desses 6 meses, no primeiro mês que eu fiz realmente a primeira venda, já vendi 5 na mesma tacada. Então, a partir daí, eu comecei a enxergar melhor a função de corretor. O que um corretor faz? O que ele tem que fazer no dia a dia? Não é ficar parado, tem que ir pra rua, como que eu vou pra rua, enfim, montar as estratégias, né? Mas quando eu vim pra São Paulo, eu já vim com o sentimento de quero ser gerente. Acho que foi por isso que eu consegui
fazer uma gestão fácil e conseguir voar muito rápido como gerente, né? Que eu comecei bem aí no primeiro ano. A gente foi gerente campeão do online. Enfim, aí foi só crescimento. Hoje, né, tu já chegou já sabendo um pouco, que isso e já chegou bem à frente de muitas pessoas que já sabem um pouco de marketing digital, já sabia como funcionava tudo. Mas na tua gestão, tu sempre só abordou essa parte do marketing digital ou explorava outras coisas? Não, na verdade, hoje, o que eu vejo dentro do meu time, né, que eu sempre vi, na verdade, o marketing digital, ele é importante? Sim. Só que pra gente ter um bom marketing digital, primeiro a gente tem que saber as estratégias depois que a gente recebe o lead. Porque a parte do receber o lead não chega a ser assim tão difícil. Claro que aos poucos você vai se aprimorando. Mas com arroz com feijão dá para você ter bons resultados, né? Isso falando em relação a leads, geração de contatos e tudo mais. Dá para ter bons resultados. Só que se você quer ser um corretor que você vai pontuar muito bem todos os meses, o ideal não é somente o marketing digital. Ele tem que agrupar um monte de coisas. Aí entra a técnica de venda, como falar com o cliente, o script de atendimento, como fazer uma boa apresentação, converter objeções dos clientes, que no nosso ramo do Minha Casa Minha Vida é o que mais tem, né? Então... Eu acho que chega muito contato pra gente, né? Hoje a gente trabalha como gestor, e o que acontece muito é que o corretor, ele tá ali esperando só contato. Ele não tem uma preparação. Então, tem que ter uma preparação também que, tipo, não adianta só chegar contato pro corretor e o corretor não vai saber atender esse cliente. Porque o cliente hoje do programa habitacional que a gente trabalha, o segmento que a gente trabalha, é uma pessoa que ela é muito desinformada. Exatamente. Então, essa desinformação, ela faz com que a pessoa a pessoa acha que não consegue comprar. E o nosso papel hoje é justamente fazer o quê? Fazer aquela pessoa acreditar, trazer muitas das vezes essa pessoa para a realidade. Mostrar, né, que ela pode conquistar o apartamento dela. Mas mostrar que ela pode também com o pé no chão. Exatamente. Tá bom? Porque assim... Hoje a gente recebe o cliente que ganha ali os seus 3 mil de renda, querendo comprar um apartamento com 3 suítes, 2 vagas de carro e não sei o quê. E a gente tem que mostrar pro cara que realmente não é isso que ele pode comprar. Trazendo um pouquinho pro nosso segmento, que é o segmento econômico, né? Então a gente trabalha bastante com o segmento econômico hoje. O Freitas, ele se via, como assim, você tem uma pretensão em crescer profissionalmente, né? Assim como eu também, assim como todos que estamos na profissão, a gente quer crescer, quer realmente tá sempre pulando etapas, desenvolvendo o nosso trabalho. Tu se vê fora do segmento econômico ou tu acha que esse segmento realmente é o que te encanta e o que fez teus olhos brilhar de verdade? Na verdade, se a gente for falar sobre segmento, a gente entra muito na questão de ganhos, né? Uhum. Eu acho que o público do Minha Casa Minha Vida é um público muito mais fácil de ser trabalhado. Você não vai exigir tantos detalhes igual o alto padrão precisa. E no Minha Casa Minha Vida a gente consegue ganhar muito mais no giro, né? Então a gente acaba tendo muito mais ideias, a gente acaba vendendo para muito mais clientes. A nossa rede de network, até de indicação de clientes, ela vai aumentar muito. Para um corretor de alto padrão ganhar o que um corretor do Minha Casa Vida ganha, ele vai demorar, enquanto o alto padrão vai demorar 6 meses para vender ali, o Minha Casa Minha Vida tá todo mês vendendo muito bem. E a gente vende na quantidade. Exatamente. E o que eu costumo dizer para muitas pessoas de fora, ou corretores que eu trago do alto padrão, eu falo aqui, você vai poder ter a segurança de que você vai poder financiar um carro, você vai poder financiar uma casa, você vai poder fazer um passeio, porque você sabe que todo mês vai entrar um dinheiro para você. Já no alto padrão é diferente. O cara vai receber uma enxurrada de dinheiro, mas aí ele vai ter que pagar todas as dívidas que tá atrasada dele, ele vai viver em dívida. O corretor nosso, não. Então, todo mês ele sabe que ele vai ganhar. E, assim, não sei você, mas, assim, eu gosto também do trabalho social que a gente faz. Sim. Né? Porque acaba... quem vende um apartamento, quem dá uma moradia para uma pessoa hoje, que muitas das pessoas chegam hoje até a gente, diz, não, será que é tão fácil assim comprar um imóvel? Né? São pessoas que moram aqui em São Paulo, que anos pagando aluguel, né? E isso a gente tira essa pessoa dessa situação, coloca ela num lar confortável, numa estrutura bacana, né? Tipo, com o pé no chão. Um condomínio fechado, com piscina, é algo lazer. Que a pessoa não consiga pagar, não é algo impagável, é algo realmente que cabe no orçamento. Muitas vezes mais barato que até o próprio aluguel dela. O próprio aluguel. E a gente consegue fazer um trabalho social de trazer essa pessoa para a realidade dela. Então, faz um trabalho, às vezes, psicólogo também, né? Então, exatamente. A gente faz um trabalho psicológico também com essa pessoa, porque essa pessoa, às vezes, ela quer... isso é normal do ser humano, às vezes quer algo que tá bem acima do que ela tem condição de comprar. E a gente,
se você comprar dessa forma, comprar esse imóvel, vai realmente caber no teu orçamento, tu não vai se apertar. Então, acaba sendo um trabalho social. Sim. Então, Esses dias eu tava falando com o Alexandre que o nosso trabalho é um dos principais, eu acho que hoje no país. Por quê? A gente faz o cliente declarar imposto de renda, a gente faz o cara limpar o nome, a gente faz o cara que tá divorciado, divorciar realmente no papel. É verdade. Ajustar o nome na Receita Federal. Então, assim, por mais que a gente venda o imóvel, mas a gente acaba ajudando uma parte ali do país a questão se financeira, desenvolver. a se desenvolver, exatamente. Então, a gente incentiva o cara a limpar o nome, enfim. Eu acho que é uma das principais áreas aí da corretagem que a gente acaba ajudando a gente também, o cliente e o país também. Hoje, pela tua trajetória, quem são as tuas inspirações hoje? Tu se inspira em quem? No forma de trabalho, forma de liderança? Quais são as pessoas que te inspiram profissionalmente? Quem começou a fazer eu brilhar os olhos na parte realmente da gestão foi o meu gestor na DHL quando eu era menor aprendiz. Eu olhava pra ele e falava, cara, um dia eu quero ser um gestor igual esse cara, que era o Marcel, né? Então ele começou a eu enxergar mais esse lado da gestão. Mas hoje, pessoas que eu me inspiro, o meu pai, lógico, é um puta de um gestor. Muitas pessoas admiram ele. Verdade. Se eu for metade do que ele é, cara, eu já vou estar realizado. É claro que a gente quer ser sempre melhor. E o Gurrão mas... é muito engraçado, né? Na empresa que a gente trabalha hoje, eu acho que todo mundo ali, quem tá nos cargos superiores, passou pela mão. Exatamente, passou pela gestão dele. Então, é muito engraçado. Então, é um cara que eu admiro, meu melhor amigo, meu pai e o meu gestor também, né? Então, temos aí o Gurrão, o Alexandre, que sempre foi um cara de resultados, né? Então, ele sempre, aquela parte estratégica, a cobrança, mas dando o direcionamento ali, é uma pessoa que eu me inspiro muito também. E o meu padrinho, né? Que ele trabalha muito bem a parte de gestão financeira, a parte do organizacional. São essas pessoas que eu me inspiro e que eu me inspirei até hoje pra estar onde eu tô. E quando eu cheguei pra ser líder também, que eu era corretor. Eu gosto até hoje de... E foi um corretor de sucesso, viu? Eu gosto daquela pegada de mesa. Eu gosto de, tipo... O fechamento ali. Me superar em toda mesa que eu vou. Quando eu fecho de vez em quando, até hoje, dá aquele sentimento, putz, eu queria estar nessa mesa, às vezes o corretor chega, não, o cliente não quer comprar. E a gente vai lá e faz aquela venda. Nossa, é uma satisfação. É bom demais. É uma satisfação. Mas quando foi pra mim virar líder, né? Tipo, tinha uma equipe abaixo de mim. Essa equipe, eu precisava responder para ela, tinha que responder para os meus superiores também. E eu sempre tive na minha cabeça essa questão. Tipo, hoje, a pessoa ser líder, a pessoa ser chefe de uma equipe, ser gerente de vendas, não é só venda. Não. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito mais coisa. É gestão financeira, um percurso, é um feedback, é uma reunião individual, porque o que pega bastante hoje, você que é superintendente, tem lá gerentes abaixo de você, é a questão de ter realmente o controle e passar para esses gerentes que eles precisam ter uma parte financeira estável, né? Saudável. Eles não podem também gastar tudo que ganha. Sim. Eu, como gerente, hoje eu passo isso para meus corretores, eu tento passar para eles essa questão de o corretor, nós somos autônomos, né? Vocês têm que fazer alguma coisa, tem que fazer um pé de mesa, tem que comprar seu apartamento também. Tem que entrar no jogo também para, tipo, não ser só mais um e acabou aquilo dali acabar. Não, tem que dar uma continuidade. Então, hoje, o Freitas gestor, ele realmente ele senta com os seus gerentes para explicar a eles como é que tem que ser feito, fazer o papelzinho de casa direitinho? Sim, todo o comecinho do mês, né, eu faço uma reunião individual com meus gerentes. Durante as nossas reuniões aí, durante a semana, eu vou pontuando, né, coisas para eles melhorarem, o que eles devem fazer, porque eu acho que assim é importante, o papel do gestor tá sempre dando direcionamento pro time. Porque se o seu gestor não dá o direcionamento para você, querendo ou não, acaba ficando meio perdido. Por mais que eu lide com os gerentes, mas ainda assim, se eu não tenho o meu papel ali de dar o caminho das pedras para eles, às vezes o meu resultado pode cair, pessoas podem se desmotivar. Então a gente tem que estar sempre ali, cobrando, ajudando, dando dica, né? Fazendo basicamente o acompanhamento que um gestor deve fazer. Freitas, voltando aqui de novo pro nosso segmento, que é o que mais vende, o que aquece aqui em São Paulo, né? Que é o nosso segmento econômico. Cara, os apartamentos hoje, né? A gente que tá vendendo, tá na frente aí do mercado, a gente vê que, tipo, ainda existe uma grande resistência, né? Por falta de informação das pessoas a respeito de tamanho de apartamento. Muitas das vezes de vaga de garagem, de sacada, tudo isso, né?
Contrapartida, tipo, trazendo a empresa que a gente trabalha hoje, ela tenta sempre colocar esses empreendimentos em áreas que realmente, se fosse olhar, diz, como é que esse empreendimento está nessa área? Aham. Porque às vezes um metro quadrado que a gente sabe que na região é bem alto e tem lá um apartamento. Chega o Minha Casa Minha e Vida chega o Minha pra- Casa Minha Vida lá naquela localização. Né? Mas ainda existe essa resistência, né? Então, muita gente Sim. na internet, né? A gente coloca lá sempre no nosso podcast uma cartinha lá, uma caixinha de pergunta e o pessoal sempre pergunta a respeito do tamanho dos apartamentos, né? Mas é mais por falta de informação mesmo. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão muito mal informadas, não conseguem tá tendo essa educação financeira, também essa educação voltada pro segmento também onde elas se enquadram. E os apartamentos hoje, eles sempre falam, os apartamentos estão cada vez mais pequenos. Exatamente. Mas também tem que entender o porquê do apartamento pequeno, né? Então, assim como eu tenho essa resistência dos meus clientes hoje que eu trabalho, eu acredito que também na sua equipe tenha isso. E a Geral, gente isso tem aí, que cara. fazer um trabalho que é justamente de informação. A Sim. gente tem que passar o porquê, tem que explicar o porquê. Eu acho que uma pessoa mais adequada para falar isso é o gestor. Porque você tem que passar isso para os teus gerentes, os gerentes Fazer o vão treinamento passar para eles, e eles fazem o treinamento pro pros corretor. corretor para até chegar no cliente. Exatamente. Né? Então, fala pra gente um pouquinho como é que funciona essa questão dos apartamentos hoje em São Paulo, por que o tamanho, por que da localização. Fala um pouquinho de metro quadrado também para o pessoal entender mais ou menos como funciona, pra gente entender um pouco também. Sim. Agora, falando direto, né, para você, corretor, o que eu sempre dou de dica para os meus corretores, para o meu time? Jamais concorde com a objeção do cliente, porque todo cliente vai falar que é pequeno, que é apertado, que esse apartamento é um ovo. A gente sempre, trabalhando Minha Casa Minha Vida, vamos ouvir isso, não tem para onde correr. Só que o segredo é não cair na pilha do cliente, porque eu já vi corretores falando, realmente é pequeno. Não faça isso que você vai queimar sua venda. Você está desmerecendo o seu produto, né? Mas é a gente também fazer o cliente entender qual é a real possibilidade dele. Mostrar realmente os valores, o porquê que ele não pode comprar um apartamento maior, né? Mostrar a realidade daquele cliente. Eu acho que você partindo desse ponto é o principal para você quebrar qualquer objeção do cliente. Porque tudo que ele for falar, você vai falar, mas a sua realidade é essa daqui. Porque hoje nossos clientes, eles vão morar de aluguel. Às vezes mora numa casa, só que ele paga aluguel. Mora onde tem vaga, só que ele paga aluguel. Ou mora no quintal de sogra. Já atendi um monte de cliente que mora em quintal de sogra. Então, assim, é a gente mostrar que o nosso cliente, ele vai morar em um condomínio com lazer completo, ele vai morar em um apartamento que vai dar segurança 24 horas para ele, para o filho dele. Ninguém vai entrar, ninguém vai sair sem autorização dos pais. É a gente realmente mostrar para o nosso cliente que ele vai poder mudar de vida, tendo uma qualidade de vida melhor. Ele vai poder fazer uma academia dentro do próprio condomínio dele, vai poder fazer uma festa dentro do condomínio. Então ele não vai poder... O apartamento é pequeno em si? Às vezes pode até ser, vamos concordar entre a gente, que às vezes o apartamento, a metragem pode ser pequena. Só que a gente tem que fazer o cliente enxergar os pontos principais, que não é só o apartamento que ele vai viver, e sim um condomínio cheio de lazer. Né? E também a questão também entra a questão do primeiro imóvel, né? Exatamente. Então, para mim, eu uso bastante isso, né? Eu sempre falo, às vezes eu dou exemplo de carro, né? Eu faço isso também. Eu falo do exemplo Qual de foi seu carro. primeiro carro? Foi um Gol, foi uma Brasília, uma Paraty. E hoje você tem qual carro? Um Corolla, um Civic. Você vai progredindo. Usa como moeda de troca. Por quê? Porque hoje o brasileiro, ele não tem o hábito de estar guardando dinheiro, de fazer uma poupança. E, tipo, eu comprando um imóvel de maneira facilitada. Os imóveis hoje do programa habitacional, qualquer pessoa que tem uma renda... Entrada super baixa. Uma renda que realmente seja comprovada, consegue comprar um imóvel de maneira facilitada. E usa como moeda de troca. Tá Sim. comprando teu primeiro, daqui a um tempo esse imóvel vai realmente sair da planta, vai tá avaliado com um valor maior, então tu consegue passar ele para frente, né? Então, Sim. nosso papel hoje é um papel educativo e, tipo, mostrar ao cliente as condições que ele tem, né? Então, não adianta nós somos corretor, a gente vive de comissão. Uhum. Quanto mais caro o apartamento for... Melhor é, porque no final a nossa comissão vai ser maior. Sim. Mas a gente tem que fazer o papel social e também o papel informativo. Exatamente. De mostrar para ele. Eu costumo falar para os meus corretores consegue. que a gente não vende apartamento, e sim informação. A gente vende condição de pagamento e não Condição de apartamento. Não é para você, corretor do Minha Casa Minha Vida, entenda isso, que você não vende apartamento. Você vende condição de pagamento. A partir do momento que você entender isso daí, conseguir transparecer isso para o seu cliente, você vai ver que seu resultado vai aumentar
consideravelmente. Consideradamente. Então, Freitas, outra coisa também que eu sempre tive interesse, assim, voltado realmente para esse trabalho de gestão, é justamente como é que a gente hoje faz as captações, né? O mercado, ele tá aí, né? Então, tem vários corretores, tem várias pessoas aí que trabalham em outros segmentos, que realmente estão há um tempo, até mesmo sem vender, que não está tendo muito resultado. E muitas das vezes, quando faz essa mudança, acaba funcionando super bem. Sim. Né? Então, eu tenho várias pessoas que eu conheço, que eu trabalhava no alto padrão, mas não estava dando, eu vim aqui pro segmento econômico e está super funcionando. Sim. Né? Você, hoje, gosta de contratar mais pessoas do mercado que já são... Odeio o pessoal do mercado, cara. Eu tenho uma raiva disso daí. Então, claro que eu tenho que contratar, tem que não me contratar. levem a mal. Mas eu prefiro hoje, calça branca, pessoas... o famoso calça branca. As pessoas que estão hoje, eu também, eu gosto mais de fazer aquela formação. Exatamente. De pegar aquela pessoa sem vício, aquela pessoa que não tem muita resistência. Não tem mania, não tem costume. Não o que você fala, ela vai e faz. Isso mesmo. E realmente então, dá certo. Já respondeu a minha pergunta, é bem parecido comigo. Desde que eu era gestor, todo mundo falava, você tem que contratar, tem que contratar todo tipo de gente e tal. Eu nunca gostei, cara. Eu sempre gostei de montar o meu time da forma que eu queria. Eu tinha fama dentro da empresa que eu trabalho, né? Que eu não gostava de trabalhar com tiozinho, o pessoal falava. Mas realmente é isso. Eu acho que o gestor, o seu time tem que ser o seu espelho. Isso. Né? Eu costumava falar, eu tenho que formar vários mini Freitas. Hoje eu falo para meus gerentes, tem que formar vários minis você. Né? Você tem que ter seus filhos que seguem o seu caminho. E bem né? engraçado, essa semana eu tive uma conversa que vai justamente nesse encontro aí. Nós, como somos gestor, nós somos autônomos, né? As pessoas que estão abaixo da gente também é autônomo. E eu acho que só dá certo, só vai funcionar se realmente eu me identificar. Eu vou trabalhar lá com Freitas. Se eu não me identificar com o trabalho do Freitas, eu posso fazer o que for, que não vai funcionar. Certo. Não vai funcionar. E a ideia hoje do autônomo não é isso. Sim. Entendeu? É fazer essa A gente tem que se conectar com pessoas que estão no mesmo propósito que a gente. Então não adianta forçar. Não adianta eu ir trabalhar com uma pessoa se eu tô vendo que aquela pessoa não se encaixa comigo. As ideias delas é totalmente diferente das minhas, então não vai funcionar. Então sempre eu falo, hoje o gestor ele tem que passar muito isso. Essa ideia realmente de espelho. Essa ideia que olha... Faz o que eu tô te falando. Que vai dar certo. Que vai dar certo. E quando a gente pega hoje uma pessoa que já é do mercado, a gente às vezes manda a pessoa fazer aquilo, que a gente tá ali na pegada. Ela não faz reclame e ainda fala mal de você. E ainda fala mal. Achando que, o que ela tá fazendo, o que ela fez lá atrás, vai funcionar. Sim. Mas só que muitas das vezes é uma pessoa que já deu errado várias vezes. E geralmente esse tipo de pessoa, que é o famoso corretor de mercado, você pode ver que ele nunca para em uma empresa. E toda não empresa cria raiz. Não cria raiz. Ele é o cara que passou em uma empresa, aí ele foi para outra, aí falou mal do gestor da anterior, aí vai sair dessa falando mal do gestor anterior também. Então a pessoa é o famoso macaco que fica pulando de galho em galho. Essa pessoa de mercado, eu nunca gostei de contratar. E o mais engraçado também é a questão, sempre o pessoal pergunta, né? Então, ser corretor é para amador. Eu não gosto de usar essa palavra amador, porque o que eu acredito é que, todo mundo tem a sua bagagem. Né? Então, a gente já chega hoje para trabalhar, as pessoas que se destacam, elas têm uma bagagem. Então, a pessoa não é uma pessoa que, caiu de paraquedas ali e vai funcionar. Não, é uma pessoa que ou trabalhava com venda, ou trabalhava com pessoas, e chegou lá na construtora, vai mostrar resultado, e as coisas vão começar a funcionar. Exatamente. Entendeu? Então, é esse público que a gente quer. É aquela pessoa que pensa fora da casinha. Uhum. É aquela pessoa que, realmente quer fazer as coisas acontecer. Então, se a pessoa, ela tem essa ideia de fazer as coisas acontecer, que tá indignado, que, é muito isso. Eu poderia ganhar mais. E eu tô me limitando. Sim. Então, essas pessoas que a gente procura. Exatamente. Né? Então, eu procuro aquela pessoa que tá pensando fora da casinha. Sim. Que quer ganhar mais. Que tem força. São essas pessoas que vão ser mais fácil a gente fazer uma gestão pra ela mesma ganhar dinheiro. Eu vivo falando meu time. O dia que eu tiver mais interesse em mudar a sua vida do que você mesmo, não vai funcionar. Você tá no lugar errado. Né? Porque muitas das vezes a gente até bate muita cabeça. Né? Eu, como gestor, já aconteceu isso comigo. Tem pessoas que, a gente vê que a pessoa é boa, né? A pessoa tem uma boa estrutura, a pessoa sabe o que tá fazendo, mas só que, a pessoa não quer levantar da cadeira e ir lá e abrir a porta. Sim. Né? E muitas das vezes a gente se engana, como gestor.
Muitas vezes a gente vai lá e abre a porta pra pessoa, né? Achando que vai ajudar ela. Força a pessoa a passar pela porta, mas na realidade não foi a pessoa. Foi a gente que Foi a empurrou gente ela. que foi empurrando pra É isso pessoa ir, mesmo. né? Então a gente tem que, como gestor, tem que ter muito cuidado nisso. Sim. Pra gente não deixar se levar por essas pessoas. Porque a gente acaba criando uma expectativa e essa expectativa às vezes vai trazer o nosso fracasso junto com a pessoa. Exatamente. Quem E até mesmo a má experiência pra ela, né, no mercado. Quem tem pena do coitado fica no lugar do coitado. né? Exatamente, Então, é isso aí. É bem isso, né? E hoje, a corretagem pra ti, qual a importância que ela tem na tua vida? Cara, 100%. Na verdade, é a minha única fonte de renda, de trabalho, é a única coisa que eu trabalho, que eu gosto realmente de trabalhar. Né? Existe aquela famosinha frase clichê. Ah, trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar um dia na sua vida. Realmente, pra mim, eu vivo isso, cara. Eu gosto realmente do que eu faço. Putz, tem dia que a gente tem que trabalhar até tarde, 11 horas, meia-noite, e acordar cedo no outro dia. Eu faço com o maior prazer do mundo. Então, a corretagem pra mim é o que fez eu mudar de vida, é o que faz eu andar num carro bom, morar num lugar bom, fazer bons passeios, comer em bons lugares. Então, hoje eu vivo a corretagem realmente... Eu sempre pergunto, Freitas, porque assim, às vezes a gente vem aqui pra falar das coisas bonitas, né? Tipo, o que deu certo. Sim. Se a gente tá aqui, se tu tá aqui, é porque deu certo na tua vida. Mas deu muita coisa errada. E deu tudo certinho e tu tá aqui porque realmente tá sendo reconhecido. Sim. Mas nesse decorrer do tempo, né? O Freitas é corretor, depois fechador, depois gerente, depois superintendente. Teve algum momento da tua carreira que tu disse assim, não, isso aqui não dá pra mim, eu vou realmente procurar outra coisa pra fazer? Ou não, tu acha que tudo foi aceitável dentro do possível? Não, jamais, né? O assunto anterior que a gente tava falando, sobre o mercado ser para pessoas amadoras. Eu acho que ele é para pessoas amadores, só que se você quer ter sucesso, você quer ser uma pessoa fora da curva, para amador não é o lugar. Né? Você pode até se manter como corretor, como gerente, que a gente mais vê aí hoje, 80% de todos os corretores da empresa, desde corretor até gerente, superintendente, né, enfim, no mercado como um geral, sempre vai ter aquelas pessoas acima da média e a grande maioria é abaixo da média, né? No começo, pra mim, foi muito difícil, porque eu fui pai cedo, né? Então, eu saí lá do interior, não tinha nenhuma reserva de dinheiro. O meu pai, por ter um cargo legal aqui na empresa, ele me ajudou, só que nunca foi nada de mão beijada. O que ele me ajudava? Com a passagem pra eu ir trabalhar. É porque é muito engraçado também, porque as pessoas, elas às vezes se colocam no lugar das pessoas e não entendem como é também a estrutura familiar da pessoa. Sim. Né? O Freitas, por muitas pessoas, talvez seja vista como aquela pessoa, tipo, teve tudo na mão. Ele é superintendente hoje E porque quem o pai dele é de diretor. verdade, a Luana Entendeu? conheceu, a Luísa conheceu, né, lá da empresa que a gente trabalha. A gente pega as pessoas nesse quesito, né? Então, a Sim. pessoa... Não é porque o teu pai seja diretor que tu realmente ganhou um cargo de superintendente. Não foi? Porque tinha outros cargos na construtora Sim, que ele, como a influência que ele tinha, ele poderia ter te colocado e tu não iria sofrer tanto. exatamente. Tu teria um bom salário lá e tu não precisaria ter sofrido tanto. Exatamente. Então, é justamente isso que as pessoas não entendem. Entendeu? O processo. O processo aconteceu, tu foi andando com as tuas próprias pernas e foi se desenvolvendo. Sim. No E comecinho ali, eu tava devendo pensão. Aí, putz, tava devendo Deus e o mundo, né? Aí fui vendi celular, vendi computador, vendi blusa pra amigo meu, pra conseguir se manter ali pagando a pensão em dia, pra não ser preso. Enfim, né? Em todo momento, Mas como corretor, eu passei por isso daí. Mas aí, isso- como gerente, eu também... Putz, várias vezes na gerência, putz, tá difícil. Nossa, e se eu largar isso daqui e voltar a ser corretor, que é mais fácil? Até como superintendente mesmo, a gente vê algumas dificuldades, às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, mas é aquele famoso 5 minutos. Aí A gente vai, explode e depois volta. O gerente Vou vai respirar. e faz umas vendas light, não. Que é o Não, melhor às vezes lugar. não é nem por causa de venda, cara. Às vezes a gente tá vendendo bem, mas mesmo assim dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas é aquele famoso 5 minutos que a gente vai, respira fundo, volta pro lugar e dá tudo certo. A gente Mas segue assim. a nossa profissão, ela é uma profissão que, tipo, ela suga muito. Demais, né? cara. Então, não demais. dá pra dizer que não suga. Gente, a gente vive... É trabalhar de final de semana, é trabalhar em feriado. Enquanto a família tá indo passear, você tá ali trabalhando, Cara, eu dando não... sangue. Eu só tenho essa construtora que eu trabalho aqui pra fazer nessa vida. E agora tem esse podcast, né? Mas antes, cara, eu não consigo até hoje ficar um dia em casa. É agoniante, né, cara? Não consigo, eu não sei o que fazer quando eu tô em casa. Porque acaba consumindo tanto a nossa vida que a gente
dorme pensando E agora, naquilo, como gestor também, e né? O acorda celular pensando não para, é o tempo não todo. para. Você, Não para. você acorda de manhã, já tem 1000 mensagens pedindo alguma coisa, pedindo ajuda. E o que Aí pega você vai dormir, muito, é isso aí também. E o que pega muito hoje nós como gestor é justamente a gente não atender. Né? Então não tem como a gente atender um pedido. Não pode, não, Entendeu? não tem dá, como. não dá. A gente vive aquilo, a gente precisa E outra, daquilo. até dá. Só que se a gente não atender, a gente pode perder uma venda e às vezes do nosso bolso pode sair 4, 5, 6, 8 mil reais. Então a gente quer, é infinita quer a possibilidade. atender. Exatamente. E a gente também se pega muito. Eu, como gestor, como tem corretor meu, que, tipo, às vezes o corretor, eu vendo bastante, porque se um não vendeu, o outro vai lá e vende. Sim. Mas tem aquele corretor específico que tá esperando por aquela venda. Sim. Entendeu? A gente tem que se colocar no lugar do cara também de, tipo, putz, se ele não vender, às vezes é o sustento da família do cara, às vezes é a janta, o almoço dele. Então, se a gente não faz o nosso papel como gestor, pra gente é mais tranquilo, que a gente acaba ganhando um montante. Mas ali pra aquele corretor, dói muito mais do que na gente, cara. Verdade. Então, eu falo pros meus gerentes, dá atenção pra aquele corretor, faça o cara vender, porque não é fácil. Freitas, voltando de novo pra um pouquinho da tua vida pessoal. Então, a vida pessoal, a nossa vida pessoal hoje, ela anda lá lado a lado, principalmente a sua, Sim. lado a lado com a vida profissional. Sim. Então, às vezes a gente mistura tudo, que a gente traz familiar para trabalhar, traz a nossa família tá ali também junto com a gente. Então, não tem como a gente fugir ali. Não dá pra fugir. Tá tudo amarrado. Você vai fazer reunião em casa com a família, tá falando de Tá tudo trabalho, amarrado. tá... Vixe, danado. Toda reunião de família vira uma reunião de trabalho. É Vira uma exatamente reunião isso de daí, cara. trabalho. E pra mim é até um pouquinho mais tranquilo, que eu falo, né? Corretor, vai namorar, vai casar, procura alguém do mercado que vocês vão se entender muito mais fácil, cara. A minha esposa hoje é uma das minhas gerentes, né? É muito mais tranquilo porque a gente se entende. Às vezes tem que trabalhar até tarde, tem que trabalhar muito cedo. Entende. Imagina se a tua mulher não fosse corretora, Ixi, como é aí- que ela ia aceitar? Aí ia ser treta todo dia, cara. Eu vou dar até essa dica pros meus corretores, entendeu? Porque eu não aceito que namore dentro da equipe, mas vai na outra construtora, arruma uma pessoa lá e traz pra virar, cá, entendeu? e traz pra virar Exatamente, corretor velho. aqui. Vamos Porque pegar aumenta a o time. concorrência, né? Porque aumenta o time. Exatamente. Porque não pode se relacionar com o pessoal da equipe. Aí mas vira fora bagunça. dá certo, tá bom? Exatamente. Então, mas tu consegue hoje separar isso ou realmente, não, vamos deixar tudo junto mesmo e acabou? Consigo, eu sou uma pessoa que consigo separar demais. Por exemplo, às vezes eu tenho, né, alguns atritos com o meu diretor, que também é o meu pai, mas eu pelo menos consigo separar muito bem essa parte, ele também consegue. Empresa é empresa, pai e filho é outra coisa, amizade é outra, né? Então, eu consigo separar muito bem. Já minha esposa, às vezes, às vezes eu dou uma carcada nela como chefe, aí chega em casa, ela tá brava comigo. E isso vai acontecer, sempre vai. Mas eu, Freitas, eu consigo separar muito bem a parte do pessoal com o trabalho. Até pelos amigos que eu trago, né? Eles sempre falam, putz, cara, você como amigo é uma coisa, você como gestor é outra. Eu nunca quero tomar uma carcada sua de novo. Né? Então, eu consigo separar bem essa parte. Eu nem consigo ver tu sendo... dando um esporro em alguém, eu nem consigo. É difícil. É que geralmente o expor, a gente imagina, né? Aquele cara que vai gritar, vai brigar. Mas, às Eu vezes, converso o com a silêncio pessoa, é um mostro os pontos que ela tá errado. Pra quem eu já dei o feedback negativo, as pessoas falam, cara, eu nunca mais quero receber Não, um. eu sempre falo, às vezes, para as pessoas que são mais próximas de mim, que é muito melhor as pessoas ter a experiência de me ver gritando com elas do que eu sentar numa mesa e conversar com elas. Sim. Porque já teve gente que disse, nossa, deu vontade de eu me jogar na frente do primeiro carro. E eu não gritei, falei super de exatamente. boa, porque a gente vai pontuando algumas coisas que realmente... Sim. Com o tempo a gente aprende a dar um feedback positivo, um feedback negativo, e fica muito mais fácil a gente conversar com o corretor. Aí vai do corretor entender e, né, alguns vão se sentir mal, é normal. Mas o importante é o cara entender o que a gente tá pedindo pra ele, o que a gente tá cobrando, né? Freitas, é voltado também para a questão dos nossos empreendimentos, né? Hoje, o mercado imobiliário ele tá super aquecido, né? Então, Sim. a gente tá vendendo bastante. Todo dia a gente tá vendendo. A gente tem esse crescimento, né? A gente não sabe até onde isso vai, não sabe... acaba tendo uma incerteza também. Porque a Sim. gente vive um momento hoje que tá com 4 anos que eu tô aqui em São Paulo e desses 4 anos eu só evoluindo. Crescendo. Só crescendo. Né? Mas não dá um friozinho na barriga não, dizer assim, será que esse mercado vai... Isso é uma pergunta que eu faço pra mim todo dia. Uhum. Será que isso aqui não vai parar não e eu vou começar a descer? Como é que vai ser? Eu já me fiz essa pergunta, cara. Só que a gente, eu basicamente uso muito de comparativo. Eu vejo as pessoas que já estiveram ali em alta
e hoje estão em baixa, e as que já estiverem em baixa estão em alta novamente, né? Eu acho que o segredo para a gente não deixar cair o nosso resultado, claro que o mercado em si ele vai continuar crescendo, tem muito para crescer ainda, muito terreno para comprar, interior, enfim, tem muito. Acho que o mercado imobiliário ele não vai acabar. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu comecei a vender, tipo, vendi bastante logo de início, logo no meu primeiro ano, vendi bastante. Aí eu disse, meu Deus do céu, e o povo, quando todo mundo compra apartamento? É impossível, cara. Aí depois que eu fui entendendo, porque, gente... É muita gente, a gente vende apartamento hoje como se vende uma água. Exatamente. Entendeu? É muito fácil comprar apartamento. É muito fácil. Sim. Muito fácil. A gente tem medo que, tipo, uma hora vai parar. Sim. Uma hora vai acabar, uma hora não vai ter mais ninguém para comprar. Mas aí toda hora tá entrando pessoas novas para comprar. Sempre é muita gente que tem, então é um mercado que não acaba. Até se a gente for pensar mesmo, a pessoa que já tem a casa própria, desculpa, ela quer comprar a segunda, ela quer fazer um investimento na terceira, na quarta. Então é um mercado que sempre vai estar girando, né? Só que o segredo para se manter ali no resultado é sempre estar atualizado, sempre estar próximo do time, estar pegando novas dicas, estar se inovando, aprendendo novas coisas e aplicando, né? Eu costumo falar pro meu time que o segredo do sucesso ele é treinamento, só que não só o treinamento. Existe o treinamento mais execução. Só assim a gente vai conseguir chegar ao sucesso. E o segredo é estar sempre ali. Você não pode estar na zona de conforto. Você tem que estar sempre se cutucando para melhorar. Entrando um pouco no teu time. É até legal também para tu vender tua profissão, né? Tipo, Sim. tu contrata tanto corretor como gerente também. Entrando um pouquinho no teu time também. Como é feito essa preparação? Fala aí pro pessoal pra gente... você usar isso aí também como propaganda para ti, né? Como é feito essa iniciação na profissão, como é que tu faz, como é que tu contrata, o que as pessoas precisam ter para estar entrando realmente, fazendo parte do time Freitas aí, pro pessoal ficar alinhado aí contigo. Desde quando eu era gerente, o que eu sempre ouvi dos meus corretores que já passaram por outros times, eu já participei de mais de um time também, eu sempre gostei de dar oportunidades iguais, tanto para o corretor que acabou de entrar, como para o meu corretor campeão. As oportunidades dele são iguais. Então não é porque o cara é campeão que ele vai receber um lead mais específico, qualificado, que não existe, né? Não existe. Mas eu costumo fazer uma coisa igual para todos, né? E aí o cara que vai se desenvolver melhor é aquele que me escutar e seguir o que eu falo. Só que a oportunidade é igual para todo mundo. Então, o corretor entrou no meu time hoje, o gerente ele vai dar um treinamento para ele, ele vai primeiro apresentar a empresa, que eu costumo falar, não adianta você vender o que você não conhece. Não conheço. Né? Então a gente vai apresentar a empresa, vai ensinar o cara os processos, para depois a gente começar a pegar a veiazinha da venda ali para começar a cobrar resultado. Né? Mas primeiro a gente tem que passar por toda a parte de treinamento. Entender o que é uma rede social, como você vai se comportar nas suas redes sociais, como que você vai apresentar um imóvel para um cliente, como que você vai falar, seguir o script, enfim. Eu bato muito na tecla de treinamento e eu acho que esse é o diferencial do meu time hoje, né? Porque o pessoal vem crescendo muito. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho 4 gerentes do meu time, venho contratando mais alguns, mais 4 oficiais. Chegou um novo essa semana, né? Mas ainda assim, com 4 gerentes, eu tenho um resultado considerável dentro da empresa, que tem outras equipes que tem 8, 10, 12 gerentes e acaba, às vezes, que eu consigo um resultado um pouquinho maior, né? Não desmerecer ninguém, mas eu acho que o diferencial do meu time é realmente a parte ali do treinamento. A gente bate muito na tecla do treinamento, porque o corretor tem que ser corretor. Eu não gosto daquele corretor dependente, sabe? Aquele cara que traz o cliente, joga lá na mesa, meu gerente vai te atender. Não, aqui o corretor do meu time, ele vai atender o cara, ele vai saber todo o processo do início até o fim da empresa. Claro que tem outro que vai dar aquela deslizada, mas ainda assim, ele vai fazer o papel dele. O legal é justamente isso, né? Acho que a ideia de te convidar, né? A gente deu uma olhada lá na tua rede social, deu uma estudada para ver como era que ia ser. Mas é justamente isso. Entra a questão da idade, Sim. né? Porque assim, como é que esse menino, 23 anos, conseguiu estar fazendo esse laboratório tão grande para hoje estar onde está? Sim. Né? Mas é justamente isso. Né? Então, a gente consegue, algumas pessoas conseguem ver fora ali da caixinha justamente isso. Né? Às vezes a gente tá ali, eu sempre admirei o trabalho de todo mundo da construtora, que era justamente para pegar os pontos positivos e negativos. Né? E o que realmente funciona hoje é treinamento. Sim. Né? Não adianta a gente querer focar só em venda se não houver um treinamento por trás disso. Sim. E o que eu converso bastante não adianta ter só quantidade. Eu prefiro muito mais qualidade do que quantidade. Então, por isso que o meu time não é aquele time absurdo de grande, tanto como gerente, tanto como corretores, Freita, eu bato muito na qualidade. O que pega muito hoje é porque, assim, alguns gestores, eles pensam que, tipo,
a quantidade, encher um time de pessoas, trazer muita gente... Vai trazer mais vendas. Vai trazer mais vendas. E na Só verdade que, tipo, não é assim. acaba destruturando ele, né? Sim. Se desgastando, porque vai um monte de pergunta, um monte Sim. de dúvida. Pessoas tu não vai conseguir fazer um despreparadas, trabalho vai bacana. queimar cliente, você vai gastar muito dinheiro. Isso. Então, às vezes, tem que começar realmente plantando a sementinha aos poucos. Os frutos Sim. têm que ir saindo dali para ir dando certo no decorrer do tempo. Exatamente. No decorrer do Exatamente. tempo. E eu acredito muito nessa gestão jovem. Né? Eu na minha vida profissional, eu comecei a parte de liderança, eu tinha 18 anos de idade. Né? Então, 18 anos de idade, eu já peguei um cargo de liderança, onde eu tinha uma gerência lá, era no segmento, era voltado realmente para o trabalho CLT, mas eu comecei a ter uma visão disso. Que qualquer área que a gente for, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estruturar a casa para poder começar a aumentar. Então, eu só vou ter aumento se eu tiver com uma casa estruturada. Né? Exatamente. Então, não existe outro caminho. E daí, com o decorrer do tempo, o seu time vai se autotreinar. Vai ficar muito mais fácil de você fazer novas contratações. Aí sim é o momento que você tem que saber dosar os momentos, né? Momento que você vai parar para fazer treinamento, momento que você vai parar para aumentar time. Então, você tem que entender qual é o seu momento. A criação desse podcast, o nome do podcast é justamente isso. Né? Quando eu cheguei há 4 anos atrás, eu cheguei aqui... Né? Não existia treinamento. O que foi me passado é que, tipo... Parece um bate-papo, né? Traz o cliente que a gente desenrola. Traz o cliente, coloca na mesa, pega a documentação e vai. Sim. Então, a pegada era essa. Era essa. Eu passei pelo mesmo processo. Então, isso, né? Eu disse assim, foi uma insatisfação minha, né? Sim. De muitas pessoas que a gente olha, na própria consultora que a gente trabalha, a gente vê, olha, essa pessoa... Se tivesse um gestor ali que realmente pegasse essa pessoa e colocasse ela na roda mesmo, Sim. essa pessoa ia para frente. Eu tive essa experiência agora recentemente. Eu fiz um desligamento de um gerente. Ele tinha uma equipe boa, né? Antigamente ele vendia 3, 4. Comigo passou a vender 12, 15. E a gente tava num processo ali. Aí acabei que eu tirei ele do time do cargo de gestão de gerente, né? E coloquei os corretores dele que não vendiam com gerentes bons meus. Esses caras começaram a vender absurdamente. Gerente que fazia uma venda ou nenhuma no mês começou a vender 3, 4, 5, 6. Então, assim, a gente vê que uma gestão realmente faz toda a diferença na vida do corretor. Né? O corretor, às vezes, não vende. Será que é só por conta dele? A maioria das vezes pode ser, né? Pelo menos dentro do meu time. Mas, se você faz uma gestão diferente ali com aquele cara, muitas das vezes você pode mudar a vida daquele corretor da água pro vinho. Mas é justamente isso. Porque quando a gente entra hoje... para ser corretor, né? Um trabalho autônomo que, tipo, não tem uma supervisão tão forte igual um CLT. Do CLT. Então, a gente entra e se faz essa pergunta. Sim. Ok, virei corretor, vou tirar o Cresce, vou entrar como estagiário. E os próximos passos? Sim. É realmente só trazer o cliente e, tipo, ter outra pessoa lá para fazer o papel. Mas o corretor hoje... ele tem que entender que, tipo, tem que ser aquele corretor raiz, como a gente. Exatamente. Né? A gente pegou, aprendeu o processo, foi pra cima ia e pra fazia rua, o papel de corretor. Panfletava, colocava lambe-lambe. Às vezes a gente vê, o pessoal vê a gente andando num carro bom, numa casa boa, num cargo legal. Não imagina que a gente ia pra rua, panfletar na porta de metrô igual vocês fazem, ia colocar lambe-lambe nos postes, se pendurava nos postes com a escadinha. A Luana, que era a coordenadora da CRU, ela vai lembrar, a gente fazia muito junto isso daí. Então a gente passou por todo o processo que vocês estão passando, a gente já passou por isso também. Por isso que eu costumo falar, escuta o seu gestor, porque se ele tá no papel que ele tá hoje, é porque não é à toa, né? Ele teve um trabalho ali atrás disso pra chegar até onde ele tá. Mas... Calma aí. Então, é justamente isso, né? Hoje, o papel do gestor é realmente viver o processo, fazer as pessoas entrar no processo e trazer realmente para a roda, né? Então, hoje, quando eu vejo essa ideia do podcast, que é justamente o incentivar a pessoa a entrar na profissão, mas, ao mesmo tempo, incentivar a pessoa a aprender a profissão. Sim. Não adianta eu só incentivar que ela entre. Eu tenho que incentivar também que ela aprenda. E que continue. Mas isso é uma coisa que, tipo, depende exclusivamente dela, da pessoa. Então, hoje, eu sempre falo, gente... Para meus corretores, eu sempre falo, gente, vocês têm a internet ao alcance de vocês. Parem de fazer pergunta sem antes explorar. Sem antes explorar. Explora todas as alternativas. Depois, se não tiver mais opção, vocês vão perguntar a pessoas.
Porque hoje... Claro que a gente tá na função que a gente tá, que é pra ajudar, que é pra tirar dúvidas. Mas se o cara quiser realmente crescer, o corretor quer crescer, ele tem que correr atrás, ele tem que entender. Porque não adianta só a gente explicar, o cara... Ah, beleza. Aí vai dar 5 minutos, ele vai voltar e vai perguntar a mesma coisa. Entendeu? Exatamente. O corretor dependente pode ver que é o corretor que não vende. Que não vende. Aquele corretor que a gente fala, putz, o cara faz tudo sozinho. É o cara que ele vende mais e que ele vai ser inspiração para outras pessoas. Eu aprendi uma coisa agora recentemente numa reunião que era justamente isso, né? Queira pessoas que queira estar no seu lugar daqui a um tempo. Sim. Entendeu? Então, hoje eu tô fazendo... Eu tava pecando bastante nisso. Porque eu não tava incentivando os meus corretores a ser gerente. Sim. Hoje não. Hoje eu incentivo ele a ser gerente. Sim. Então, aprende o processo. Traz pessoas abaixo de ti. Vive o processo. Que você vai crescer. Entendeu? Assim, aos poucos, as coisas vão funcionando. Essas pessoas vão vendendo. E a roda vai virando. Isso mesmo. Girando. O momento que eu virei superintendente dentro da empresa... Foi o momento que eu comecei a colocar alguns corretores meus para realmente serem gestores. Então, eu tinha lá os meus coordenadores de equipe, meus fechadores, eu dividia meu time, colocava embaixo deles. Então, eu deixava eles fazerem uma pré-gestão ali, claro que eu era o principal gestor, só que o momento que eu virei superintendente foi quando a empresa viu que eu já estava atuando como superintendente, que eu já tinha treinado alguns corretores meus para ser gerentes, e assim eu tive a oportunidade de crescer. E para eu virar diretor... vai ser a mesma coisa. Igual, eu tô recente na superintendência. Meus gerentes são recentes gerentes. Só que em breve eu vou começar a treinar, a mudar a cabeça deles para começarem a ver o time deles como superintendentes, a ver os corretores deles como gerentes, alguns corretores como fechadores. Então, a partir do momento que você tem essa virada de chave, é o momento que você vai começar a crescer dentro da empresa. Que não adianta a gente pegar os talentos só pra gente, né? A gente cresce quando a gente transborda para outras pessoas. Então, é a partir daí que a gente vai começar a aumentar nossos ganhos aumentam, o carinho que as pessoas têm pela gente aumenta, enfim, é só coisa boa quando a gente incentiva pessoas a serem promovidas. O Freitas, voltando também para a questão do nosso trabalho, né, do nosso trabalho de gestão. Tô falando contigo mais gestão porque, tipo, é bacana a gente estar nesse bate-papo. Sim. A gente é gestor, flui melhor o papo, né? O papo flui melhor, tipo, a gente tá na mesma pegada. Exemplo, tu tá um cargo acima do meu, mas é legal que, tipo, é um cargo também que, querendo ou não, é natural a gente almejar também um cargo desse, né? Porque a gente tá aqui para crescer. É um reconhecimento pessoal muito grande, né, cara? Vai crescendo junto. E a ideia hoje, né? Hoje, do time, do Freitas, para ele contratar hoje, qual é as características das pessoas que tu tá procurando? Tu busca pessoas de que característica? Pessoas que eu mais busco são pessoas jovens, na maioria das vezes que moram com os pais, porque o pai vai conseguir ajudar no transporte, porque o nosso trabalho é autônomo, e pessoas que queiram realmente trabalhar, né? Eu não gosto de trabalhar com pessoas muito mais velhas do que a minha idade, tanto é que o meu time é todo novo. Por quê? É onde a gente vai conseguir se conectar, onde a gente vai conseguir falar a mesma língua, a gente vai fazer alguma coisa legal para a equipe. Todo mundo vai se sentir bem fazendo aquilo. Então, eu gosto de contratar pessoas próximas a mim ou parecidas comigo, parecidas com meus gerentes, e é isso que a gente busca. Pessoas jovens que moram com os pais. Se não morar, pelo amor de Deus, não tem problema, pode vir trabalhar. Só que o ideal que a gente busca, e que realmente o que vai mais dar certo, são essas pessoas. Que elas vão ter um suporte dentro de casa para continuar na profissão. Né? Eu costumo falar que às vezes quando a gente vira corretor, todo mundo é contra. Você é doido, você vai largar o emprego para trabalhar como autônomo, não vai ganhar nada, corretor é tudo safado. E se a gente tem um apoio dentro de casa, cara, faz todo o diferencial pra gente conseguir ter uma carreira mais tranquila, mais sólida e a gente crescer muito mais rápido. Dentro da tua casa, a tua mãe, qual é o ramo dela? Ela trabalha em imobiliária, por incrível que pareça, mas ela cuida mais da parte administrativa. Né? Então teve alguma... porque a mãe é sempre aquele grudezinho maior, né? Então, pro filho, sim, questão de profissão, de estudo, essas coisas. Teve alguma resistência da parte dela pra tu fazer... Teve da minha família inteira, cara. Da minha família inteira. Porque assim, meus pais são separados, né? Então, meu pai já era corretor, pela parte dele tava tranquilo. Mas a parte da minha mãe, que né, são donos de farmácia... Você é doido, você vai largar tudo aqui, você sempre morou aqui em Cabreúva, que era no interior, tem filho aqui, você vai largar seu trabalho, que era como CLT, daria um bom salário né, no interior hoje, era um salário legal. Só que eu fui contra tudo e todos, e hoje a visão mudou, hoje eles indicam pessoas para trabalhar comigo. E né? se o Freitas não fosse corretor, ele seria o quê? Vamos supor que hoje eu fosse mandado embora. Putz, você saiu da Cury. Cara, eu ia passar a dar treinamento, ia montar treinamento, ia vender curso. Não, mas lá atrás. Tinha algum sonho de moleque ou... Ser farmacêutico. Eu ia seguir o ramo da minha família lá, ser dono de farmácia, mas sempre voltar da área de vendas, né? Então,
Eu ia acabar indo pra área de vendas, não tem jeito, cara. Porque assim... Tá no sangue. Eu nem sei por que deu certo na minha vida, né? Porque assim, eu como vendedor, eu não conseguia vender nada. Sério? Nada. Eu tinha uma trava. Se eu tinha um carro pra vender, se eu tinha alguma coisa pra vender... Gaguejava, suava frio. Eu pedi uma pessoa pra fazer pra mim, porque eu não conseguia Sim. negociar. Eu não conseguia cobrar. Eu sou muito ruim pra cobrar até hoje, entendeu? Então, eu tinha uma trava. E na corretagem, eu disse, nossa, mas por que tá dando certo? Aí depois que eu fui descobrir. Porque, na realidade, a gente não vende ali, ele não tá cobrando nada. A gente explica pro cliente. A gente tá explicando. Exatamente. A gente é só uma ponte de informação. Então não precisa. Sempre eu falo, a vontade do cliente, ela tem que ser maior do que a nossa vontade de vender. Exatamente. Então não adianta eu estar com uma vontade superior à do cliente. O cliente ele vai comprar se ele realmente estiver no ambiente de compra dele. Exatamente. Então, tiver ali dentro daquele circuito ali... Claro que a gente vai usar algumas coisas pra gente incentivar o cliente a comprar, mas não tem como a gente vender pra uma pessoa que não vai comprar. No final, quem diz o sim é ele. Exatamente. É sempre ele que bate a... Ele que vai bater o martelo. Às vezes até a esposa do cara que dá a cartada final. Às vezes o cara quer e a esposa não quer, aí já ferrou. Mas é isso. Cara, na nossa profissão hoje, ela traz muito isso. Né? Eu sempre falo, sempre eu vou continuar nessa mesma tecla. Né? Hoje, o papel do corretor no segmento econômico realmente é não ser aquele vendedor chato. Eu sempre falo para os meus corretores, cuidado da maneira que vocês estão abordando os clientes de vocês. Entendeu? Vocês têm que realmente vender, mas antes de vocês vender, vocês têm que explicar. Para explicar, eu preciso entender. Para me entender, eu preciso estudar. E assim vai. E assim entendeu? por diante. E assim a gente vai realmente fazendo o trabalho que tem que ser feito. Sim. Então, para mim, hoje, o mais importante hoje das pessoas que estão querendo entrar nesse segmento, principalmente o segmento do Minha Casa Minha Vida, é realmente entender o que está fazendo. Porque muitas pessoas, elas querem entrar, a gente incentiva essas pessoas a entrarem, só que, tipo... Elas só estão vindo pelo dinheiro, é só pelo dinheiro. A ideia das pessoas é realmente ganhar o dinheiro. Sim. Mas ganhar o dinheiro, mas esquece de todo um processo que ela tem que fazer. Sim. Eu falo, hoje, uma comissão, ela representa, muitas das vezes, 2 salários de uma pessoa que trabalha 30 dias aí no mercado CLT, e essas pessoas, elas não estão valorizando isso. Sim. Então, tem que começar a valorizar. Tem que começar a realmente estudar o processo, Sim. entender o que tem que ser feito. E entender que a cadeira que elas estão sentando é uma cadeira cara. Porque, pô, hoje tem muito corretor que ganha mais que advogado, ganha mais que médico. E precisa de faculdade? Não. Precisa falar outro idioma? Não. Então, o cara só precisa sentar a bunda na cadeira e realmente estudar, correr atrás do dele. Esse projeto desse podcast eu achei interessante na hora quando eu aceitei o convite de participar, porque é justamente isso. São pessoas comuns, né? Eu sempre falo, tem um monte de vício linguístico que eu vi lá do Ceará. Às vezes a gente fala o português e fala errado ainda. Às vezes eu vou até hoje, hoje eu vou conversar hoje com uma professora, que eu tenho até medo do que vai rolar isso aqui hoje. Professora tá ali já tá de olho na gente aqui, entendeu? Porque era a diretora lá. Então hoje vai ser puxado o negócio, porque tipo, vou até pedir pra ela não me chamar a atenção dos meus erros ortográficos. Mas a ideia é justamente isso, é ter pessoas realmente comum, né, que realmente não precisa de uma formação grandiosa para estar aqui fazendo nosso trabalho. É um trabalho educativo, onde a gente aprende a cada dia e a gente vai se desenvolvendo na profissão a cada dia. Agora, vai depender da pessoa realmente dar seguimento ou não e entender o processo e fazer o processo acontecer. Exatamente. O corretor tem muita fama de que, não precisa estudar, corretor não gosta de estudar. Só que é aquilo, você quer ser diferente? Criança faz o que gosta. Pessoa adulta, um corretor de sucesso, faz o que precisa ser feito. Então, você quer crescer, você quer ter sucesso, não faça somente o que você gosta. Faz o que tem que ser feito. Perfeito. Freitas, a gente tá caminhando pro fim já, né? Então, é uma satisfação. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu acredito que tem esses outros momentos também. Eu acho que nós, que somos jovens, que tá pegando essa responsabilidade pra gente, é interessante a gente ter esses momentos. Não esses momentos de podcast, mas é o dia a dia, viver o dia a dia. Exatamente. Viver o dia a dia. Sempre eu falo, a gente tem que viver o dia a dia. Conhecimento é uma coisa que não dá pra gente guardar só pra gente. A gente tem que transbordar isso. Sim. Né? Eu espero que você continue. E a gente aprende mais ainda ensinando outras pessoas do que eu espero que você continue nessa pegada, tá bom? Que realmente repasse isso, né? Isso é uma luta minha, que eu espero muito que essa profissão ela seja realmente
reconhecida como uma profissão que muda a vida de pessoas, que Sim. não é aquela profissão que nada deu certo na minha vida e eu vou ser corretor. Eu acho que essa profissão é uma profissão que a cada dia mais ela tem a crescer, desenvolver, e somos nós, somos jovens que estão entrando nela, que estão Mudando essa explorando visão de mercado. mudando essa visão de mercado que vai fazer isso. Então, Porque não tem antigamente era um outras pessoas mercado pra fazer muito isso. prostituído, né? Qualquer pessoa entra, não tem o que fazer, vira corretor. E hoje não. Hoje a gente consegue trazer pessoas que realmente entendem do marketing digital, entendem um processo de venda, é uma pessoa mais desenrolada. Então, tá mudando um pouquinho essa visão aí. Mas a ideia é justamente isso. A gente vai construir junto essa ideia de acabar com essa frase de nada deu certo na vida, eu vou virar corretor. Exatamente. Entendeu? Porque a corretagem, ela tem que ser escolhida, ela tem que ser vista como uma profissão, eu tenho que estudar para me ser corretor. Sim. Então, a minha missão hoje é justamente essa. A gente começar a mudar a visão dos jovens e começar, tipo, quando a A professora brilhar os olhos perguntar... para ser um corretor Quando a de imóveis. professora perguntar lá qual é a profissão que quer ser, quero ser Ao corretor. invés dele ser médico, Entendeu? querer ser jogador de futebol, quero ser corretor de imóveis. Cara, satisfação enorme estar aqui contigo, né? Agradecer lá o teu diretor, o Gorrão, né? Por ter liberado aí para esse momento. Eu espero que esses momentos eles aconteçam, esse bate-papo é justamente para deixar mais clara ainda a nossa intenção de realmente estar crescendo no mercado, Sim. mostrando como é que funciona direitinho. Tem uma lembrancinha aí pra ti, tá bom? Oh, aí Desse sim, momento. cara. Muito obrigado. Ó, troféuzão, show de bola, viu? Obrigado, Carneiro. Gente, e nós estamos lá na... Depois você vai falar das suas redes sociais. Ah, E sim. a gente tá lá no nosso Instagram, tá bom? @virei corretor e agora, tá bom? Segue lá, a gente vai sempre estar trazendo novidades para vocês, colocando publicações, informativo. E as nossas redes sociais vão estar lá para você estar acompanhando lá essa gravação, tá bom? E para você, corretor, que quer receber dicas diárias ali, quer receber um conteúdo legal de como melhorar a sua carreira como corretor de imóveis ou como gestor de vendas, me segue lá no Instagram, @freitas.gorrão, que eu vou estar te ajudando a evoluir sua carreira aí. E se quiser trabalhar comigo também, pode me chamar lá no direct, que eu e um dos meus gerentes a gente vai falar com você.